Tudo começou com um sussurro. Um exame médico de rotina para a princesa Charlotte, inofensivo, necessário e completamente comum, até que uma linha em seu relatório de DNA disparou alarmes silenciosos nos bastidores do palácio. O que os médicos descobriram? Por que o príncipe William estava pálido quando foi chamado? E quem ordenou imediatamente que o arquivo fosse lacrado? Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. A princípio, nada sobre a consulta parecia incomum. Um simples acompanhamento após um problema de saúde menor, uma precaução que todo pai responsável tomaria. Charlotte chegou rindo, sem saber que essa visita comum reescreveria silenciosamente o futuro da monarquia. Coleta de sangue, identificação de amostras, o tipo de procedimento de rotina realizado milhares de vezes por dia em todo o país. No entanto, poucos minutos após os primeiros resultados aparecerem em uma tela privada, o clima dentro do laboratório mudou. O geneticista-chefe fez uma pausa, depois olhou fixamente repetidas vezes. O que constava no relatório não correspondia a nenhum padrão conhecido nos registros médicos da família real. Não era doença, nem perigo, mas algo profundamente inesperado. Uma assinatura genética que não deveria estar ali. Um marcador tão raro que o sistema o sinalizou 2 vezes, como se duvidasse dos próprios dados. A ligação para o Palácio de Kensington foi feita discretamente, de uma linha segura reservada apenas para emergências, sem assistência, sem intermediários, direto para o secretário particular de Williams. A mensagem foi breve, deliberadamente contida, mas carregada de uma urgência inconfundível. Não havia pânico na voz que pudesse chamar a atenção. Em vez disso, havia precisão, controle e uma única frase que ecoaria pelo palácio nos dias seguintes. Irregularidade não urgente, mas significativa, detectada. Número: Language not registered for generation. William foi convocado sem explicações, sem instruções, sem aviso prévio, apenas uma ordem para comparecer imediatamente e sozinho. Quando o dossiê foi colocado em suas mãos, ele leu em silêncio. Uma vez e novamente, a cor sumiu de seu rosto, não de medo, mas de incredulidade. Não se tratava de uma crise de saúde. Era algo muito mais desestabilizador, algo que afetava sangue, destino e o próprio legado. Uma enxurrada de perguntas inundou sua mente, mais rápido do que ele conseguia contê-las. Como isso poderia existir no genoma de Charlotte? Porque nenhum vestígio disso jamais aparecera na história da realeza. E, o mais perturbador de tudo, há quanto tempo alguém sabia que isso era possível? Em menos de uma hora, uma reunião confidencial foi marcada. Conselheiros escolhidos não por posição hierárquica, mas por lealdade. Especialistas médicos foram trazidos sem registros. Telefones entregues, bilhetes proibidos, a sala lacrada, como se as próprias paredes não fossem confiáveis. Cada palavra dita lá dentro era calculada, cautelosa, carregada de implicações, porque o que estavam discutindo não era simplesmente o DNA de uma criança. Era o futuro da coroa. Nenhum comunicado foi preparado, nenhuma família informada. Catherine foi informada apenas de que exames adicionais seriam necessários. Os funcionários foram dispensados mais cedo. A segurança foi discretamente reforçada ao redor da ala de Charlotte. O palácio não mergulhou no caos. Aconteceu algo muito mais perigoso. Silenciou. E nesse silêncio, algo ancestral despertou, porque essa descoberta não era apenas inesperada, era sem precedentes. E se o mundo algum dia descobrisse o que havia surgido no sangue de uma princesa de Language Not Registered for Generation Anus, nada na monarquia seria como antes. Mas o que exatamente o teste revelou? E por que seria tão impactante a ponto de ameaçar séculos de legado real?
A portas fechadas, geneticistas de elite e cientistas reais, que mantêm sigilo, debruçam-se sobre o genoma de Charlotte. Não é doença, não é paternidade, é algo mais profundo. Algo nunca antes visto em nenhum descendente da realeza. E agora eles precisam decidir: ocultar para sempre ou arriscar que o mundo descubra. O clima na sala de reuniões subterrânea era sombrio, mas eletrizante. Arquivos eram entregues como informações confidenciais. Especialistas em biologia molecular, neurologia e medicina hereditária se reuniam em absoluto sigilo. O que eles estavam diante de si não era uma mutação comum. Era um fenômeno, uma rara característica escondida nas profundezas do mapa genético de Charlotte, que cintilava com potencial e perigo. A frase mais repetida naquele dia era uma que nenhum monarca jamais esperaria ouvir de um médico: anomalia sem precedentes. Chamavam-lhe regeneração celular hiperadaptativa. No papel, parecia ficção científica. Um gene dormente, silencioso, inativo, mas claramente estruturado para desencadear respostas extraordinárias. Sob as condições certas, poderia acelerar o reparo celular. Os ossos poderiam se consolidar mais rapidamente. O tecido podia se regenerar sem deixar cicatrizes. Mas isso era apenas a superfície. Mais alarmante era a assinatura neurológica, um padrão que sugeria uma forma intensificada de conectividade entre os neurônios, potencialmente aprimorando o armazenamento de memória, a capacidade de aprendizado e talvez até a própria consciência. Isso não deveria existir em uma linhagem real. As comparações iniciais não revelaram nada nos arquivos genéticos europeus. Alguns marcadores lembravam certas características genéticas isoladas encontradas em populações tribais intocadas na Amazônia ou genes do Ártico profundo da Sibéria que a evolução havia preservado silenciosamente, longe do mundo industrializado. No entanto, ali estava, envolto na linhagem da Casa de Windsor. As implicações eram impressionantes e aterradoras. Em poucas horas, a sala se dividiu em duas correntes de pensamento opostas. De um lado estavam os visionários, aqueles que acreditavam que se tratava de um acidente divino ou um legado oculto, algo que poderia redefinir a medicina. Um cientista argumentou que, se estudassem a mutação mais a fundo, ela poderia levar a tratamentos revolucionários para Alzheimer, Parkinson e até mesmo para a perda de memória ou distúrbios relacionados a traumas. Outro falou com admiração sobre a possível interrupção do envelhecimento, um verdadeiro rejuvenescimento celular. Mas nem todos estavam maravilhados. Os outros, mais cautelosos e profundamente apegados ao protocolo real, alertaram para repercussões catastróficas. Se esse gene não fosse herdado de nenhum dos pais, e isso fosse confirmado, alguém em algum lugar perguntaria de onde ele veio. E assim que essa pergunta fosse feita, tudo desmoronaria. Sucessão, linhagem, legitimidade, confiança, legado. Séculos de uma herança cuidadosamente preservada poderiam ruir sob o peso de uma única mutação. E se não fosse um dom, perguntavam-se, mas um sinal de contaminação, uma ruptura no tecido genético da realeza. Se a verdade viesse à tona, os tabloides não a chamariam de milagre, chamariam de traição. E, no entanto, enterrar o assunto parecia igualmente perigoso. Conseguiriam conviver consigo mesmos, sabendo que haviam ocultado uma descoberta que poderia curar milhões? O peso moral do sigilo era insuportável, mas o risco da exposição era impensável. Por um instante, reinou o silêncio. Enquanto o palácio elaborava protocolos, criptografava arquivos e preparava planos de contingência, uma nova inquietação se espalhou pela sala, pois um pensamento os assombrava mais do que os outros. E se essa mutação não fosse aleatória? E se tivesse sido plantada, herdada ou, pior,
escolhida. Mas em uma família onde a linhagem é tudo, a próxima pergunta se torna aterrorizante. De onde veio o gene? Quando uma criança carrega algo que nenhum dos pais possui, os sussurros começam a surgir. E agora esses sussurros estão ficando cada vez mais altos nos corredores da monarquia. A rara mutação de Charlotte poderia sugerir algo mais do que uma simples anomalia médica? Poderia indicar algo sobre sua linhagem? O palácio não podia mais se agarrar à coincidência. Com a descoberta de uma mutação tão rara que desafiava os registros médicos existentes, o próximo passo lógico era uma análise completa da paternidade. Discretamente e sem informar o resto da família, William e Catherine submeteram suas amostras de DNA para comparação. Foi apresentado como uma precaução padrão, mas o clima estava longe de ser rotineiro. Os resultados não apenas causaram espanto, como também detonaram os próprios alicerces do que a coroa acreditava ser verdade. Nenhum dos pais era portador da mutação, nem na forma dominante, nem na recessiva. O gene não estava inativo em nenhuma das linhagens. Ele simplesmente não existia. A assinatura genética de Charlotte era, segundo toda a ciência conhecida, impossível, a menos que viesse de outra fonte, em algum lugar, além das duas pessoas que a trouxeram ao mundo. No momento em que os dados foram confirmados, a sala mergulhou em absoluto silêncio. Esse silêncio rapidamente deu lugar ao medo. Os assessores insistiram no sigilo imediato da informação. A mídia jamais poderia saber disso. Se ao menos um sussurro chegasse à imprensa, suscitaria perguntas que ninguém estaria preparado para responder. Mas dentro do palácio, as teorias começaram a se espalhar. E não eram apenas científicas, eram políticas. Teria sido um erro médico? Teria havido interferência durante a gravidez de Catherine? Ou, ainda mais sombrio, seria possível que Charlotte não tivesse sido concebida da maneira como o público sempre acreditou? Surgiram rumores de manipulação de embriões. Menções discretas foram feitas a especialistas em fertilidade que antes atuavam com total discrição. Arquivos foram retirados do depósito. Documentos foram reexaminados. Uma teoria ganhou força perigosa, a de que um terceiro doador poderia ter estado envolvido sem total transparência. A ideia, antes considerada impensável, agora não podia ser descartada. Se um doador anônimo tivesse sido usado deliberadamente ou acidentalmente, isso explicaria a anomalia, mas também aniquilaria a ilusão pública de pureza da linhagem. William se isolou ainda mais. Sua compostura habitual deu lugar à tensão e seu círculo íntimo começou a se fragmentar. Assessores de longa data renunciaram sem explicação. Amigos foram rejeitados. Pela primeira vez, surgiram relatos de discussões acaloradas entre William e membros da família real nos bastidores do palácio. Ele não estava mais apenas tentando proteger Charlotte. Estava tentando proteger a própria essência de quem ele era, de quem ela era e o significado do lugar deles na história. A traição não parecia distante. Parecia íntima, próxima, como se alguém dentro do palácio soubesse de tudo o tempo todo. E essa traição, se comprovada, não apenas escandalizaria a instituição, destruiria a última ameaça de estabilidade que a mantinha unida. Analistas históricos dentro do palácio desenterraram paralelos arrepiantes com histórias de herdeiros perdidos, outrora enterradas na história da realeza, sobre crianças nascidas de segredos e mentiras. Será que Charlotte estava se tornando mais um capítulo desse legado enterrado? E então veio a traição mais silenciosa de todas. William começou a suspeitar daqueles mais próximos a ele. Questionou o silêncio de Catherine, sua calma, sua compostura inabalável. Começou a suspeitar até mesmo daqueles que o serviram lealmente desde o primeiro dia. A paranoia não era infundada.
Era uma questão de sobrevivência. Mas antes que a tempestade pudesse devorá-los a todos, um visitante inesperado surgiu, trazendo consigo uma verdade ainda mais perigosa do que o palácio imaginava. Ela estava lá desde o início. Uma embriologista com ligações à divisão médica mais segura da coroa. E agora, quase uma década depois, ela está arriscando tudo para revelar o segredo que jurou enterrar. Por que agora? E do que ela está protegendo Charlotte? Seu nome era Doutora Helena Von. Outrora, uma especialista de confiança nos bastidores da ala médica privada do palácio, sua saída do serviço real foi discreta, sem manchetes, sem perguntas. Mas aqueles do círculo íntimo se lembravam dela. Brilhante, cautelosa, totalmente dedicada à discrição. Então, quando ela ressurgiu das sombras exigindo falar com o médico particular de Charlotte, a urgência era impossível de ignorar. Sua voz tremia, não de medo, mas pelo peso do que estava prestes a revelar. Helena confessou ter lidado com material relacionado a embriões reais, quase language not registered for generation anos atrás. Ela mencionou datas específicas, registrou procedimentos, falou de laboratórios ultra-seguros sob hospitais secretos e sussurrou sobre uma diretriz de pesquisa enterrada sob múltiplos níveis de autorização. O Projeto Aragão, um programa envolto em camadas de segredo e silêncio. E embora ela afirmasse ter assinado documentos que a proibiam de falar sobre o assunto, disse que uma coisa mudou tudo: os resultados do DNA de Charlotte. Segundo o Dr. Von, o Projeto Aragão foi criado sob o pretexto de promover a segurança reprodutiva para herdeiros de alto risco, mas seu verdadeiro propósito era mais profundo. Foi uma experiência ousada e controversa em terapia genética. Ela alegou que o objetivo era garantir uma linhagem real mais resistente, preparando-a para um futuro temido pela monarquia, repleto de instabilidade, revoltas e ameaças existenciais. O que chocou os presentes não foi apenas a ciência, mas sim quem, segundo Helena, deu a aprovação final: a Rainha Elizabeth II. Em seus últimos dias, a rainha teria se tornado obcecada com a viabilidade da coroa a longo prazo, não em termos cerimoniais, mas em termos evolutivos. Helena disse que a rainha acreditava que o mundo estava mudando rápido demais. Aquela tradição sozinha não seria suficiente para manter a instituição unida. Era preciso algo mais, algo intrínseco. Charlotte, afirmava Helena, foi a primeira a ser concebida. Uma criança nascida não apenas do legado, mas da intervenção, a reviravolta. William e Catherine, ela jurou, nunca foram informados. A decisão fora tomada sob o pretexto da necessidade. A filha deles era o caso de teste para uma nova era, uma era que ninguém deveria jamais descobrir. Helena tentara manter-se em silêncio. Mas quando o vazamento do exame genético veio à tona e os rumores sobre a anomalia de Charlotte chegaram ao mundo exterior, ela soube que a verdade viria à tona para todos. Sua única escolha era falar primeiro, mas quase instantaneamente ameaças começaram a surgir. Ligações anônimas, falhas de segurança, vigilância perto de sua casa. Ficou claro que alguém não queria que ela falasse e estava preparado para fazer qualquer coisa para impedi-la. E justamente quando o palácio tenta silenciá-la, a própria Charlotte começa a exibir sinais estranhos e inegáveis de transformação. Tudo começou com visões, momentos de estranha clareza, a lembrança de um lugar onde ela nunca estivera. Uma língua que ela nunca estudara, de repente, falada com facilidade. Charlotte estava mudando, e o palácio já não conseguia conter essa mudança. No início, foi fácil ignorar. Crianças sonham, imaginam, imitam o que ouvem, mas isso não era imitação, não era imaginação. Charlotte começou a descrever imagens em detalhes. Nenhuma criança deveria conhecer campos de batalha impregnados de história.
cerimônias antigas há muito apagadas dos registros públicos, nomes de reis e rainhas jamais ensinados nos livros escolares. À noite, ela sussurrava fragmentos de línguas antigas, latim, grego, inglês antigo, com fluidez e segurança, sem jamais ter estudado nenhuma delas. Os assessores do palácio começaram a se preocupar. Sua governanta relatou tê-la ouvido falar com uma cadência e profundidade muito além de sua idade. Em certa ocasião, Charlotte corrigiu um historiador da realeza que havia citado erroneamente um discurso do rei George V. Ela não só sabia a versão correta, como a recitou palavra por palavra, acrescentando uma passagem de uma carta particular que os historiadores consideravam perdida há muito tempo. A carta foi descoberta dias depois, exatamente onde ela havia dito que estaria. Em seguida, vieram as mudanças físicas. No início, foram sutis: agilidade e movimento, um senso de equilíbrio extraordinário. Um pequeno corte que sofreu durante o treinamento com cavalos cicatrizou em um dia, sem deixar cicatriz. Quando caiu durante um ensaio para um evento real, os funcionários do palácio se prepararam para o pânico, mas ela se levantou calma, imperturbável, como se a dor nunca a tivesse atingido. Chamaram médicos, fizeram exames. Nada de alarmante foi encontrado, mas nada explicava o que estava acontecendo. Nos corredores do palácio, a especulação deu lugar à superstição. Alguns diziam que ela havia sido escolhida, outros temiam que tivesse sido amaldiçoada. A palavra milagre foi sussurrada por alguns, enquanto outros optaram por experimento. Seja lá o que ela estivesse se tornando, já não parecia humana no sentido convencional. Sua presença carregava um peso estranho, suave, mas impossível de ignorar. Uma das mudanças mais perturbadoras ocorreu com sua ligação aos diários particulares da rainha Elizabeth. Escondidos em uma ala segura do palácio, esses diários permaneceram intocados desde a morte da monarca. Mesmo assim, Charlotte implorou para vê-los, insistindo que já sabia o que diziam. Quando a permissão foi concedida a contragosto, sob rígida supervisão, ela folheou até uma página de um volume lacrado e leu em voz alta com uma precisão trêmula. A anotação datava de décadas atrás. O assunto: Elizabeth havia registrado um sonho sobre uma futura rainha, com memória ancestral e luz intocável. Charlotte, com apenas Language Not Registered for Generation Annus, olhou para cima e disse: ela estava sonhando comigo. Catherine, profundamente abalada, tornou-se protetora a ponto de paranoia. Ela afastou Charlotte de todas as aparições públicas, bloqueou as comunicações e se recusou a permitir mais testes científicos. Ela se agarrou à filha como uma leoa em uma selva em ruínas. Mas William estava imerso em uma tempestade de admiração e pavor. Ele observava sua filha escapar de sua compreensão e se perguntava: ela era realmente dele, ou estava se tornando algo criado para um destino que ele nunca deveria controlar? Contudo, nada poderia prepará-los para o documento que Charlotte encontraria, um documento que poderia reescrever a própria essência da monarquia. Enterrada num cofre selado sob Windsor, a última carta da rainha Elizabeth nunca deveria ter sido divulgada ao público, mas Charlotte a encontrou. E com ela, uma confissão arrepiante, uma profecia real e uma diretiva que poderia dividir a família para sempre. Ninguém conseguia explicar como ela sabia da existência da sala. O cômodo estava lacrado havia mais de uma década, sua existência conhecida apenas por um seleto grupo de arquivistas do palácio. Mesmo assim, Charlotte, em voz baixa certa manhã, descreveu seu conteúdo com uma precisão assombrosa. A mesa, o aplique de parede, a segunda gaveta sob a escrivaninha, com o brasão gravado. Ela mencionou uma caixa com um fecho de leão, uma que ninguém via há anos. O acesso à sala foi feito sob forte esquema de segurança, com a expectativa,
de não encontrar nada. Mas tudo o que ela descreveu estava lá, exatamente como ela disse. Dentro da caixa fechada com um leão, sob camadas de veludo envelhecido, havia uma carta não endereçada a nenhum sucessor conhecido, nem Charles, nem William, mas marcada com a inscrição arrepiante: ao meu futuro herdeiro da chama. Estava escrita com a caligrafia inconfundível da rainha Elizabeth, datada de poucas semanas antes de sua morte. O conteúdo da carta não era meramente pessoal, era profético, um testamento permeado de medo, esperança e resignação. Começava não com cerimônia, mas com uma única linha: os costumes antigos estão desaparecendo mais rápido do que eu temia. Elizabeth falou de um mundo irreconhecível para ela, um reino construído sobre a tradição, agora cercado pelo caos. Ela escreveu sobre sussurros que ouvira de seus próprios conselheiros, sussurros sobre ciência genética e evolução monárquica. Ela confessou ter dado sinal verde ao projeto Aragão, enquadrando-o não como um experimento, mas como uma necessidade. Permanecer como éramos, escreveu ela, seria desaparecer, mas adaptar-se, evoluir, poderia ser perdurar. Suas palavras tremiam na página, não por fraqueza, mas pelo peso de uma decisão que transformaria sua família para sempre. Ela admitiu observar William, sua determinação, seu senso de dever, mas questionou se ele seria capaz de liderar uma monarquia em um mundo regido por dados, por algoritmos, por mudanças implacáveis. Ele fora criado para a estabilidade, mas o futuro, escreveu ela, exigiria imprevisibilidade. Ela nunca mencionou Charlotte pelo nome, mas fez referência àquela que carrega consigo tanto a chama quanto a memória. Só essa frase fez Catherine estremecer. Quando ela leu a carta, desabou. Lágrimas silenciosas escorreram enquanto a segurava como uma confissão vinda do além, não por traição, mas pelo que aquilo significava para sua filha. Que desde o início, Charlotte não nascera apenas do amor ou do destino, mas de um plano premeditado. William, porém, reagiu com fúria. Saiu da sala furioso, recusando-se a dizer uma palavra. Ele fora criado com base no dever, na honra e na linhagem. Agora, o próprio alicerce de seu legado estava sendo reescrito por uma carta escrita em segredo. E aquela carta, aquela verdade, mudou tudo. Porque significava que Charlotte não era a próxima na linha de sucessão por acaso. Ela foi escolhida, não pelo parlamento, não pela vontade popular, mas por algo mais antigo, mais profundo. A esperança agonizante de um monarca por um futuro do qual apenas um filho pudesse sobreviver. Agora, Charlotte não era apenas uma princesa. Ela era algo que a monarquia jamais vira, e o mundo estava prestes a perceber. Bastou uma foto, um relatório de laboratório vazado, e o mundo inteiro entrou em erupção. Apresentadores de telejornais, cientistas, líderes mundiais, todos exigindo respostas. E no centro de tudo, uma menina de Language Not Registered for Generation anos, cujo DNA poderia mudar a humanidade para sempre. O vazamento nunca deveria ter acontecido. O relatório estava enterrado sob camadas de criptografia, protegido por autorizações de segurança, às quais apenas alguns tinham acesso. Mas bastou um estagiário, jovem, ambicioso e curioso o suficiente para olhar com muita atenção. O que ele encontrou foi um fragmento do genoma de Charlotte, sinalizado para investigação mais aprofundada. Não estava etiquetado com o nome dela, mas o código anexado ao arquivo e a etiqueta real interna foram suficientes para rastreá-lo. Com um único clique, os dados foram carregados em um fórum científico internacional fechado. Em poucos minutos, tornaram-se públicos. O mundo não parou, explodiu. Hashtags inundaram as plataformas de mídia social como hashtag incêndio florestal, hashtag número, hashtag DN. A real, hashtag número, hashtag próxima evolução,
Código da Princesa. Em menos de uma hora, os principais geneticistas estavam analisando os dados vazados ao vivo em noticiários globais. Suas conclusões foram consistentes e surpreendentes. Não se tratava apenas de uma anomalia real. Era algo que o mundo jamais vira. Uma sequência tão rara, tão complexa, que um renomado neurocientista a chamou de um salto biológico. Outro a comparou a uma pedra de roseta viva do avanço médico. Do lado de fora do palácio, o caos se instaurou. Carros de reportagem lotavam os portões. Câmeras apontavam para todas as janelas. Comentaristas especulavam sobre tudo, desde intervenção divina até realeza sintética. Líderes religiosos se manifestaram. Alguns declararam que Charlotte era um sinal de Deus. Outros pediram um exorcismo. Teóricos da conspiração alimentaram as chamas, criando histórias de monarcas criados em laboratório e manipulação genética orquestrada por elites globais secretas. Mas talvez a reação mais veemente tenha vindo dos corredores do poder. O parlamento mergulhou na fúria. Membros da oposição exigiram uma investigação completa. Alguns parlamentares sugeriram que uma abdicação poderia ser necessária caso a monarquia tivesse manipulado conscientemente a linhagem real. Uma moção arrepiante pedia a remoção completa de Charlotte da linha de sucessão, alegando que sua existência era constitucionalmente desestabilizadora. Era como se a instituição tivesse sido incendiada pela verdade e ninguém soubesse como conter o fogo. Dentro do palácio, a família estava em queda livre. Catherine se recusava a deixar o lado da filha. Charlotte permanecia estranhamente calma, como se pressentisse que isso sempre aconteceria. Mas William estava paralisado. Conforme a pressão aumentava, ele fez uma declaração ponderada, vaga e fria. Ele não confirmou nem negou a autenticidade do arquivo vazado. Pediu ao público que respeitasse a privacidade de Charlotte, chamando-a primeiro de criança e depois de membro da realeza. Mas a ausência de negação dizia mais do que qualquer confirmação, e as perguntas continuavam a ecoar. O que ela era? O que isso significava para a monarquia? Para a medicina? Para o futuro da evolução humana? Os portões do palácio, outrora símbolos de força, agora pareciam barricadas que mal conseguiam conter a avalanche. Corriam rumores de demissões, de planos de sucessão de emergência, de divisões internas mais profundas do que nunca. E no centro de tudo estava uma garota que não havia pedido nada disso, mas que agora carregava o peso da obsessão de um planeta. Mas o palácio não conseguiu conter a onda. E o que viria a seguir testaria o amor de William por sua filha contra sua lealdade à coroa. A coroa ou sua filha? Essa era a escolha. Para um homem criado para servir a monarquia, acima de tudo, a decisão abalou profundamente seu ser, porque proteger Charlotte significava arriscar tudo aquilo para o qual ele nascera. A pressão foi imediata e sufocante. Conselheiros surgiram de todos os lados, instando William a agir antes que a indignação pública se transformasse em colapso institucional. A sugestão não foi apresentada como punição, mas sim como proteção. Remover Charlotte discretamente da linha de sucessão. Criar uma narrativa sobre crescimento pessoal, afastamento, vida normal. Protegê-la da tempestade, afastando-a dos holofotes. Parecia estratégico, lógico, até mesmo misericordioso, mas devastou William profundamente. A portas fechadas, uma votação informal, privada, mas brutalmente divisiva, foi realizada. Camila se manteve firme e, embora demonstrasse profundo respeito por Charlotte, insistiu que a monarquia não suportaria a incerteza. Outros assentiram em silêncio, relutantes em se manifestar oficialmente, mas inequivocamente alinhados. E então Catherine se levantou.
Sua voz não tremeu. Suas palavras cortaram como aço. Se expulsassem Charlotte, disse ela, abandonaria a monarquia completamente, com ou sem William. Naquela noite, William desapareceu da vista do público. Durante dias, isolou-se numa propriedade real remota. Sem funcionários, sem segurança além do absolutamente necessário, sem conselheiros. Apenas uma coisa o acompanhava: um envelope desgastado contendo a última carta da rainha Elizabeth. Ele a leu repetidas vezes, como se esperasse que as palavras dela mudassem, mas não mudaram. Cada vez que chegava a frase sobre aquele que carrega tanto a chama quanto a memória, sentia menos como uma profecia e mais como um fardo insuportável. Ele se sentava com perguntas que nenhum pai deveria ter que responder. Seria ele realmente capaz de proteger Charlotte enquanto estivesse ao seu lado como rei? Conseguiria cumprir seu juramento à coroa se a própria coroa agora ameaçasse aquilo que ele mais amava? Que tipo de monarca defende um trono que exige o exílio da própria filha? Que tipo de pai não o faria? Então veio o confronto. Charlotte, madura para além da sua idade e imperturbável pelo caos que a rodeava, encontrou o pai na tranquilidade do seu refúgio temporário. Não implorou para se manter na linha. Não chorou, simplesmente fez a pergunta que o despedaçou. Se eu não quiser ser rainha, vão deixar-me ser eu mesma? A voz de William falhou quando disse que não sabia, porque a verdade era que não sabia. Ela disse-lhe que não queria poder, mas também não queria ser apagada da sua história. Na manhã seguinte, sem alarde, William regressou a Londres e visitou o Palácio de Lambeth. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.